Olá, povo de Deus! Nesse dia 18 de dezembro de 2022, vamos dar continuidade à palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 28, que está escrito assim na palavra de Deus. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló. E ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes, para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim, e a repartirão com 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra com 7 partes, e matrareis aqui, descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades em 7 partes num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu a terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo do lado de Jericó para o norte, subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo à luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Oron de baixo, e ia este termo e tomava a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron para o sul, e as suas saídas iam para Criate-Baal, que é Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul estava à extremidade de Quiriate-Jearim. E saía este termo ao ocidente, e vinha sair a fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está de frente do vale do filho de Inom, que está no meio do vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus para o sul, e então descia à fonte de Rogel, e ia desde o norte, e saía em Semes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado, defronte de Arabá,
para o norte e descia a Arabá. Passava mais este termo até o lado de Bet-Ogla para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar Salgado para o norte. Na extremidade do Jordão para o sul, este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades das tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Queses, e Bet-Arabá, e Zamarim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar, Amonai, e Ofne, e Gabá, 12 cidades, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Ifefe, Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém. E Gibeá, e Criate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Umas palavras difíceis, uns nomes difíceis no Antigo Testamento que às vezes a gente acaba que embaralhando um pouquinho na leitura. Mas louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que tem nos dado graça até aqui. Logo nós vamos encerrar o livro de Josué, entrar no livro de Juízes. E você que está ligadinho aí na palavra de Deus, não perca nenhum dia da palavra de Deus, para que você não venha perder a fiação daquilo que o Senhor está falando. Capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. E a herança de Benjamim. A palavra de Deus no capítulo 18 fala que toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló. E ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E a Bíblia relata que dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E teve a necessidade de Josué chegar naquelas 7 tribos, né, os líderes daquelas 7 tribos, e falar para eles: até quando vocês vão ser negligentes para passar, né, e possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu. Eu não vou entrar em detalhes da leitura aqui, né? Você, não sei como que você escuta ou assiste a palavra do dia, mas seria legal se você acompanhasse com a Bíblia, né? Para você ler, para você demarcar as partes que você acha importante na tua Bíblia. Mas quando nós vemos aqui Josué tendo que cobrar aos filhos de Israel, aquelas 7 tribos, de tomar posse da terra que o Senhor tinha prometido, simplesmente era só eles chegarem ali e se apossar, porque Deus já tinha liberado para eles essa vitória. Deus já tinha levantado Josué como um líder. Deus já tinha confirmado para eles as suas terras. A única coisa que Josué fez foi a repartição. Ele ficou com a obrigação ali, né, com a responsabilidade de repartir aquelas terras. Mas já era promessa do Senhor. A bênção já estava nas mãos deles. E o que o Senhor me toca neste momento a falar com você, o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? De que forma que você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Porque quando nós falamos de cuidado, nós olhamos para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, para aquilo que nós temos, para aquilo que nós conquistamos no nosso dia a dia, a nossa vida pessoal. Se a gente for olhar como a gente cuida da nossa roupa, como a gente cuida do nosso sapato, como a gente lava as nossas roupas, nós queremos colocar ali um amaciante, deixar nossas roupas perfumadas, como nós cuidamos do nosso corpo,
corpo, nós tomamos o nosso banho, nós queremos estar perfumados também, mas quando se trata das coisas de Deus, como você tem cuidado das coisas de Deus? Como você tem cuidado das coisas que Deus tem colocado nas tuas mãos? Com que reverência você tem recebido a obra do Senhor? Com que reverência você tem recebido as bênçãos de Deus sobre a tua vida? Será que você tem cuidado das bênçãos de Deus da mesma forma que você tem cuidado do seu dia a dia? Isso nós estamos falando de algo natural e algo espiritual. Nós estamos falando de uma vida natural e uma vida espiritual, do cuidado da vida natural. O cuidado da vida natural, geralmente as pessoas elas têm o costume de cuidar muito bem de tudo que vem às mãos delas, seja um trabalho, porque ali ela tem um chefe, ela tem um patrão que está ali todo o tempo ali de olho, todo o tempo ela tem aquele cuidado de não fazer nada errado, de não cumprir com nada errado, para que não venha perder aquele emprego. Mas quantas pessoas acabam vivendo uma vida de qualquer maneira, ou fazendo a obra relaxadamente, sem nenhum temor, sem nenhum medo de perder a salvação por causa disso? Portanto, que a própria palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Quantas pessoas não têm se preocupado em ter o cuidado de cuidar da bênção que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Pastora, que bênção é essa que você está falando? A bênção que eu estou falando, que Deus tem colocado nas tuas mãos, é você ser escolhido para uma determinada função, é você ser escolhido pelo Senhor para uma determinada responsabilidade. Como o Senhor tem levantado muitos, Deus tem levantado pastores, Deus tem levantado presbíteros, Deus tem levantado evangelistas, Deus tem levantado pessoas para cuidar do louvor na casa do Senhor, Deus tem levantado pessoas para serem missionários, Deus tem levantado cooperadores, Deus tem levantado tantos intercessores, tantos que o Senhor tem levantado. De que forma que você tem cuidado desta bênção? Será que você tem cuidado com todo o zelo, da forma que você cuida da sua vida natural, da forma que você cuida da sua casa, da forma que você cuida do seu trabalho, com a preocupação, quando você olha para o teu patrão e você teme o teu patrão? Será que você também tem tido esse temor ao Senhor? Então, quando eu pergunto das bênçãos, porque aqui esse povo não estava ali se preocupando em se apressar em pegar a sua bênção, e não estavam se preocupando em se apressar a pegar a terra que o Senhor tinha entregado nas mãos deles para cuidar. E muitas vezes nós estamos assim, nós nos apressamos a tudo materialmente dizendo, mas nós não nos apressamos em fazer a vontade do Senhor. Nós não damos ênfase que o tempo ele está se abreviando, e na medida que o tempo está se abreviando, a nossa vida está passando numa velocidade muito rápida. Vai chegar um momento que a própria palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes, fala que nós não vamos ter mais idade para cumprir com a obra do Senhor. Nós não vamos ter mais aquele mesmo vigor que a gente tinha na nossa vida de jovem, na nossa vida de adolescente, de jovens mais novos. Então, em nome do Senhor Jesus, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você, corra, se você sente que Deus colocou algo nas tuas mãos, se você sente que Deus te deu uma responsabilidade, se você sente que Deus te deu um chamado, aprenda, aprenda, coma a palavra, estude, busque a sabedoria de Deus, para que você venha cumprir com excelência, para que naquele dia você venha apresentar ao Senhor, falar, Senhor, está aqui, a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos, eu não cuidei com mau zelo, mas eu fui zeloso em cumprir com a tua vontade, eu fui zeloso em cumprir com essa bênção, com essa escolha que o Senhor teve de escolher a minha vida para te servir e para cumprir com os seus mandamentos. Então, em nome do Senhor Jesus, que você venha cumprir com excelência a obra do Senhor, enquanto há tempo, para que o nome dele seja glorificado e para que a tua vida seja uma vida de bênção e de vitória no nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.